Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, então, começar a semana 1 do volume 3 do PET? Bora lá! Durante esta semana, nós vamos ver sobre as dinâmicas da população brasileira. Então, alguém aí de vocês já sabe me dizer o que é o censo? Vamos lá, então, para quem não sabe. É um estudo realizado para o levantamento de informações sobre a população do país e sua condição de vida. Com esse estudo, é possível dar respostas às seguintes questões: quantos somos? Como somos? Onde vivemos? Como vivemos? Então, é uma pesquisa muito importante, pessoal, né? Que o censo, que o IBGE, aliás, realiza, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Ele realiza essa pesquisa. Não sei se alguém de vocês aí já viram, né, quando as pessoas vão na nossa casa para fazer essa pesquisa, os chamados recenseadores, são as pessoas contratadas, né, pelo IBGE para estarem fazendo esta pesquisa. Então, eles perguntam tudo, né, qual é a renda da família, quantas televisões tem em casa, quantos cômodos tem na sua casa, quantos banheiros, quantos automóveis, perguntam tudo nos mínimos detalhes, porque através desta pesquisa é que a gente vai conhecer como é a população brasileira, como a população brasileira vive, quantas pessoas, né, somos, onde nós vivemos. É através desta pesquisa que vai dar resposta a estas questões. Então, é uma pesquisa muito importante, como eu já disse para vocês, coloquei aí, olha, o site do IBGE, que é onde a gente encontra muitas informações sobre a população brasileira. Correto? Então, vamos lá. Por que a população aumenta ou relativamente diminui? Devido a dois fatores. O primeiro, a diferença entre o número de pessoas que entraram, que são os imigrantes, e o número de pessoas que saíram, emigrantes, né, no país. E segundo, o chamado crescimento natural ou vegetativo, crescimento vegetativo é a mesma coisa, que é a diferença entre os nascimentos e os óbitos. Então, a população ela pode aumentar ou relativamente diminuir, né, devido às imigrações e emigrações, ou também devido ao crescimento natural ou vegetativo da população. No caso do Brasil, este último, né, processo é o mais relevante na atualidade, que no caso é o crescimento natural, tá bom, pessoal? Pois a imigração teve influência significativa no crescimento da população brasileira no fim do século XIX até o ano de 1934. Hoje, né, atualmente, o crescimento vegetativo ele é mais relevante, né, na questão de quantas pessoas estão, como a população está crescendo ou relativamente diminuindo no Brasil. O que é densidade demográfica? Vamos lá, então, importantíssimo saber isso. Olha, corresponde à distribuição da população em uma determinada área, também chamado de densidade populacional ou até população relativa. Esse índice demográfico representa, portanto, uma média entre a área de um determinado lugar e o total de habitantes que nela se encontram. Então, existe a população relativa e existe também a população absoluta. O que é a população absoluta? É o total de população de um determinado lugar. Agora, a população relativa, como o próprio nome diz, relativa, né? Ela depende da quantidade de área. Então, ela pega a quantidade de população e divide pela área, para saber quantas pessoas existem por quilômetros quadrados naquela determinada área. Isso é densidade demográfica, viu, pessoal? Então, olha, a população brasileira, ela se distribui pelo território de forma bastante irregular. Isso, então, significa que a densidade demográfica ela é variável de acordo com a região.
tá? Então, quando vai dividir a população por área no Brasil, né, a gente vê que tem regiões que têm uma quantidade muito maior de população do que outras. Olha aí, por exemplo, ó, existem áreas no país, como a Amazônia, né, com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. E outras grandes cidades, como São Paulo, com mais de 1.000 habitantes por quilômetros quadrados. Então, a gente percebe, né, que a densidade demográfica aí do Brasil, ela é bem desigual, né? Ela é bem variável aí. Depende de região para região. Como o nosso território é muito grande, nós não podemos, então, dividir a população total brasileira pelo território total, né? Que vai dar uma densidade demográfica diferente de quando a gente vai dividir por área, tá bom? Porque tem áreas que são mais populosas do que outras e mais povoadas, consequentemente. Olha, devido à pandemia do Covid-19, o censo de 2020 foi adiado para 2021, tá bom? Porque ele acontece de 10 em 10 anos, né? Então, este ano teria que ter censo, né? Fazer a pesquisa, mas devido ao Covid, né, ela foi adiada para 2021. Vamos lá, então, agora para as atividades. Ficou certo, pessoal? Entenderam direitinho? Qualquer dúvida podem me chamar, tá bom? Vamos lá. A primeira e a segunda atividade, vocês vão responder de acordo com essa tabela. Olha, nesta tabela, então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, com essa bolinha azul, né, que aqui está o período, né, de 1940 a 1950, de 1950 até 1960, até o último período de 2000 a 2010, tá bom? Aqui está a taxa de natalidade, tá? As pessoas que nasceram por 1.000. Aqui é a taxa de mortalidade, as pessoas que morreram por 1.000. E aqui o crescimento natural, porque como eu já disse para vocês lá atrás, né, a taxa, o crescimento natural é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Essa diferença significa o crescimento natural ou crescimento vegetativo. Então vamos lá. A primeira questão: a população de um país ou de uma região cresce ou diminui com base em dois processos, né? Que eu já disse antes. Pode ser a diferença entre nascimentos e mortes ou a diferença sobre imigração e emigração. Então, com base nessa afirmação, escreva com suas palavras o que é crescimento natural ou vegetativo. Acabei de explicar, tá bom? Quem não pegou, volta um pouquinho no vídeo aí. 2. Responda a: qual foi o período de maior e o de menor crescimento vegetativo no Brasil? Então, vocês vão voltarem nesta tabela e vai olhar aqui, ó. Qual foi o período de maior e de menor crescimento vegetativo aqui no Brasil? Tá bom? Porque crescimento vegetativo é o mesmo que crescimento natural. Então, vocês vão olhar aqui e colocar o período, tá bom? B. Ao comparar as taxas de natalidade com as de mortalidade no Brasil, no período de 1940 a 2010, o que você conclui? Então, olha, voltando lá na tabela, quando a gente compara essa taxa de natalidade aqui e essa de mortalidade neste período de 1940 até 1950, a gente vê que nascia muitas pessoas, né? Mas também morriam muitas pessoas, não é mesmo? Olha, agora, em 2000 a 2010, a gente vê que caiu, né? Teve uma queda na natalidade, mas uma queda também na mortalidade. Então, agora eu vou deixar vocês pensando aí para vocês escreverem por que será que aconteceu isso? Né? Por que será que diminuiu a quantidade de nascimentos e, consequentemente, também diminuiu a taxa de mortalidade? Vocês vão pensar, né? Se precisarem, podem pesquisar e vão colocar o que vocês concluíram aí na questão B.
Agora, a 3 tem duas fotografias, né, de composições diferentes aí de famílias, né? Então, olha, quais diferenças você percebe entre as famílias retratadas? A gente vê a primeira família, né, em 1911, bem grande, né, com muitos filhos, uma família bem grande. E a segunda foto, uma família em Belo Horizonte em 2019, olha, né? Um pai, uma mãe e uma filha só. Então, quais as diferenças? Vocês vão colocar aí na letra A. Na B, estabeleça uma relação entre as fotografias e o que foi estudado nesta semana. Pesquise ou converse com seus familiares sobre o que motivou essa nova composição familiar. Então, vocês, de acordo com o que a gente estudou, né, sobre o crescimento natural, crescimento vegetativo, né? Taxas de mortalidade, taxas de natalidade, vocês vão colocar aí o que vocês concluíram, né? Sobre essa nova composição familiar, com menos filhos, não é mesmo? Então, vocês vão conversar com seus familiares, pesquisarem e colocar o que será que motivou essa nova composição familiar. Certinho? Então vamos lá para 4 e 5. As duas questões vocês vão fazer de acordo com este mapa. Esse mapa mostra a distribuição da população absoluta em 2010. Então, olha para vocês verem. Agora a gente está falando de população absoluta, não de população relativa. A gente está falando da população total do país, né? Não como ela está dividida por área, não, por quilômetro quadrado, não é mesmo? Então, olha, todos esses pontinhos aqui se refere, né, à população. A minha imagem não ficou muito boa, mas quando vocês acessam aí no aplicativo, ela está melhor, tá? Então, quanto mais escuro, há uma quantidade maior, né, de população naquela área. Então, vocês podem perceber aí que aqui no litoral, olha, tem uma quantidade maior de população do que no norte. Não tem? Do Brasil? Então, vamos lá, então, para as perguntas. 4. Observe o nosso estado de Minas Gerais e identifique as áreas que apresentam maior concentração populacional. Registre em seu caderno. Então, você vai voltar no mapa, né? Vai olhar o nosso estado aqui de Minas Gerais e colocar quais as áreas aí, então, que tem uma maior concentração populacional. E por fim, às 5, vocês vão responder: por que existe maior concentração populacional brasileira no seu litoral e menor na região norte? Então, vocês vão fazer uma pesquisa, conversar com os familiares de vocês e responder por que a maioria da população brasileira se encontra aqui no litoral, né, e uma menor quantidade aqui no norte. Certinho, pessoal? Ficou claro? Espero que sim. Então, bons estudos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou aqui para ajudá-los. Um beijo da professora Maísa e até a próxima.